Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas desta terça-feira, dia 19 de março de 2024. Aposentados a partir dos 65 anos têm direito à isenção extra do imposto de renda. Haddad prepara mudanças no imposto de renda sobre aplicações financeiras. Fazenda aceita renegociar a dívida dos estados, mas quer contrapartidas, investimentos em obras estruturais. A Rádio ONU, a nossa parceira, aponta que indicadores de mudanças climáticas atingiram níveis recordes. ONU apresenta ações para impedir nova carnificina nuclear. Destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. Pois é, tem notícias que a gente jamais gostaria de dar. Essa que eu vou falar agora é muito triste. Na minha carreira de jornalista, não lembro de uma notícia com um peso desse. Mas, enfim, é importante para que a sociedade brasileira e a sociedade mundial, que esse assunto reverbere, para que repensemos nossas atitudes e a nossa evolução ou involução humana. O fato é que uma criança é morta a cada 10 minutos em Gaza. É isso aí, infelizmente, uma criança é assassinada a cada 10 minutos na atual guerra. Nós estamos falando hoje, dia 19 de março de 2024, e isso está acontecendo no mundo. Durante o Bichos Tagarelas, que dura em média 60 minutos, 6 crianças foram assassinadas nesta guerra em Gaza. Precisamos rever nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos princípios, nossos valores. Guerra não tem cabimento nenhum, não há argumento plausível para qualquer guerra que seja. É isso, uma notícia muito triste. Os números foram compilados pela ONU e comparado com outras guerras já que ocorreram no mundo, é a maior carnificina de crianças da nossa história, até onde se tem notícias. É isso. De Florianópolis, jornalista Ricardo Weg. Podcast Bichos Tagarelas. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a pasta vai enviar hoje à Casa Civil um projeto de lei que trata de cobrança de impostos sobre aplicações financeiras. O texto, de acordo com ele, está maduro e foi pactuado com o mercado. Já a proposta de tributação sobre dividendos ainda exigiria mais estudos, mas também deve ser encaminhada neste ano ao Congresso, segundo o ministro. Ambas as propostas, de acordo com ele, fazem parte de um pacote da reforma tributária sobre a renda. Ele negou que o governo tenha descumprido o artigo da emenda constitucional promulgada pelo Congresso no ano passado, que estabelecia um prazo de 90 dias para que a reforma de renda fosse apresentada e 180 dias no caso da lei complementar que regulamenta o imposto sobre o consumo. Então, no final de dezembro, nós já estávamos cumprindo a nova ordem constitucional, segundo Fernando Haddad. Ele disse que
a medida provisória que previa o fim da política de desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia, que já foi revista pelo governo sob pressão do Congresso Nacional. Então, vamos ver qual o imposto que será criado nesta terça-feira. Podcast Bichos Tagarelas. Lá vem o leão. E talvez muita gente não saiba, Ricardo, mas aposentados e pensionistas do INSS e de regimes próprios a partir de 65 anos, contribuintes que receberam até 2 salários mínimos em 2023 e aposentado com doença grave prevista em lei estão entre os cidadãos que podem ter isenção do imposto de renda. Com isso, não pagam o tributo à Receita Federal e, em alguns casos, podem estar dispensados de declarar o imposto de renda. Estar isento significa que parte da renda do contribuinte ou toda ela não tem desconto do imposto de renda, mas não leva automaticamente o cidadão a ser dispensado de declarar. Há outras regras de envio. O prazo para prestar contas à Receita vai até o dia 15 de março a 31 de maio. Então, a data final é 31 de maio. Quem perde a data limite paga uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. A isenção extra mensal aos maiores de 65 anos começa a partir do mês em que fazem aniversário. Isso significa que, além da isenção padrão dada a todos os trabalhadores, há ainda um limite maior para esses cidadãos. O benefício é válido para a renda da Previdência Oficial paga pelo Regime Geral da Previdência ou regimes próprios de estados, municípios e Distrito Federal. A atualização da tabela do imposto de renda pelo governo Lula no ano passado não trouxe mudança nos valores isentos desses contribuintes. No ano de 2023, o limite de isenção foi de R$ 24.751, 12 parcelas de R$ 1.903, mais o 13º. Se o cidadão tiver apenas essa renda e não se encaixar em outras regras da Receita, não precisará declarar o imposto de renda. Aposentados com doença grave precisam ter a isenção registrada na Receita ou no órgão da própria Previdência Social. Então, aí, alguns esclarecimentos sobre essa isenção de quem tem mais de 65 anos. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Vergue e gente convidada. E vamos às minhas notinhas preferidas, as notinhas das araras. Amanhã teremos a super quarta no mercado financeiro, né? A decisão do Fed, o Banco Americano, sobre taxas de juros, e do Brasil. O Brasil que deve ter uma redução na taxa de juros. E nessa expectativa, o dólar fechou acima de R$ 5,00 pela primeira vez desde outubro. E o principal alvo da Polícia Federal neste momento na investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado é o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, conforme o relatado pela colunista Malu Gaspar do Globo. Os investigadores consideram haver indícios de que ele teve atuação decisiva na coordenação, mobilização e na captação de recursos para os ataques em 8 de janeiro. E o pessoal fez uma representação contra o delegado da Cunha. No Conselho de Ética da Câmara, a medida foi anunciada pela deputada gaúcha Fernanda Melchiona em suas redes sociais. No último domingo, o Fantástico da TV Globo exibiu um vídeo em que o parlamentar insulta a ex-mulher
Bettina Gruziek e a ameaça de morte. Gente boa, né, esse delegado da Cunha. Esse aí é mais um que foi eleito, né, com as mídias sociais, fazendo um escarcéu do que ele fazia como delegado. Então ele virou um artista, um youtuber, e não era mais um delegado. Aí que eu questiono também, vamos dizer, você é delegado 2, 3 anos, depois se elege deputado federal e nunca mais vai ser delegado. Você foi delegado? Não, eu acho que não foi delegado e nem mereceria ser aposentado como delegado nas condições especiais que todos os policiais têm. E o Robinho foi condenado por estupro coletivo na Itália. O atleta recebeu sentença de 9 anos de prisão, mas está em liberdade no Brasil, cuja legislação impede a extradição de brasileiros natos. Na quarta-feira, o STJ vai julgar se confirma a decisão da Corte da Itália. A sessão será transmitida ao vivo no canal YouTube da Corte. É interessante aqui, né? Se ele pegar 9 anos de prisão, e daí você tem uma série de benefícios aqui no Brasil, né? Você cumprindo 1/6 da pena, você já está livre. Olha, o Robinho, se ficar preso, vai ficar um ano e meio. O filho do Pelé também ficou preso por um período e pagou a sua dívida com a justiça. Então, o Robinho, do meu ponto de vista, tem que pagar. E o presidente Lula, na reunião ministerial, resolveu criticar novamente o Jair Bolsonaro e disse que ele foi um covardão em não executar o que planejou. Graças a Deus, né, presidente, que ele foi covarde. Imagina se ele tivesse, entre aspas, essa coragem, nós teríamos um golpe e não teríamos o Lula no poder. Mas é bom lembrar, né, presidente, covardão, fica uma questão aí na cabeça, assim, que será covarde ou não covarde? Eu acho, no mínimo, esquisita essa declaração do presidente Lula. E o Bolsa Família, a vontade do governo é buscar as pessoas com direito ao benefício, mas ainda não são inscritos, não é a estimativa que seriam mais de 1 milhão de pessoas, né, que seria equivalente a 300 mil famílias, atualmente há cerca de 56 milhões de pessoas no programa. E a gente vê quem são essas pessoas que estão nas sinaleiras. Quem são essas pessoas? Elas recebem Bolsa Família? O que elas estão fazendo ali? Elas não recebem, têm que receber. Quem são essas pessoas? É aí que o governo deveria buscar na rua quem são. Você recebe algum benefício do governo? E por que você está na rua? Então, uma série de coisas. Aqui em Brasília fizeram um trabalho muito bom, Ricardo, que eles não estão retirando ninguém à força, eles estão fazendo um cadastro. O que você recebe Bolsa Família? Por que você... não, eu tenho a minha casa, mas eu faço aqui um biquinho de miserável 5 dias da semana. Não é bem assim. Tem marginais escondidos ali, claro que tem... A grande maioria, necessita de estar num grupo, né, de benefícios como o Bolsa Família, mas aqui o GDF também criou cursos para essas pessoas para tentar colocar elas no mercado. É isso que as pessoas precisam. Elas precisam de curso, elas não podem ficar a vida inteira no Bolsa Família. Elas têm que ter uma saída, né? E lembrando que o valor liberado para o Bolsa Família no combate à fome em 2024 é de 168 bilhões de reais. O governo vai investir em obras estruturais
60 bilhões. Então, vocês vejam que 168 bilhões. A minha dúvida, eu defendo o Bolsa Família, mas será que todos que recebem estão recebendo de forma justa, de forma correta? Então, vamos bater na porta e verificar, fazer um censo ali, se você tem ou não tem direito ao Bolsa Família. A proposta, da famosa proposta de emenda constitucional das drogas, que visa proibir o porte, a posse de todas as drogas, começará a ser discutida no plenário do Senado Federal. Chances de acabarem com toda a possibilidade de você ter porte de arma e não ser punido, porte de drogas e não ser punido. E esse tema está sendo discutido no Supremo. Se você com 15, 25 gramas de maconha, você não seria criminalizado. Mas por essa proposta e para o Congresso hoje conservador que nós temos, teria mesmo o porte de maconha de 10, 15 gramas seria criminalizado. O que acontece com isso? As pessoas, prende todo mundo. Não vai ter presídio para tanta gente. E será que essas pessoas deveriam, por estar com 10, 15 gramas de maconha, deveriam estar enjauladas e entrando na escola do crime, do PCC, do Comando Vermelho? Isso aí que os nossos queridos parlamentares não querem saber. Eles querem dar uma resposta conservadora. Nós temos hoje um Congresso Nacional extremamente conservador. A discussão, então, no STF está em 5-3 para descriminalizar o porte da maconha. O julgamento está suspenso desde o dia 6 de março por pedido do Dias Toffoli, que ele quer saber como é que vai ocorrer essa votação dessa proposta de emenda constitucional. E a Corte investiga, o Tribunal de Contas, uma decisão do ministro André Fufuca, que autorizou a importação de uniformes para 800 juízes sem pagamentos de impostos. O pedido havia sido feito pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E temos que comemorar, a Amazônia teve o primeiro bimestre, registrou a menor taxa de desmatamento da floresta amazônica em 6 anos, mas foram ainda 196 quilômetros quadrados devastados em janeiro e fevereiro, contra 523 no mesmo período em 2023. Uma redução de 63%, o número equivale ao tamanho de 320 estádios de futebol devastados diariamente. E o repasse de incentivo à matrícula do programa Pé de Meia, realizado a partir de 26 de março e vai até dia 13 de abril. O depósito de R$ 200 será feito conforme o mês de nascimento dos alunos. Ao final do ensino médio, os estudantes da rede pública podem receber até R$ 9.200. Essa é uma poupança que os pais deveriam fazer também para os seus filhos, obviamente os pais que têm condições financeiras. A Confederação Nacional da Indústria lança a famosa Agenda Legislativa de 2024, a agenda que inclui os projetos prioritários e as pautas mais relevantes para o setor produtivo. Essas foram as notinhas das araras. Podcast Bichos Tagarelas. E o ministro Fernando Haddad não abre mão de um índice de inflação como o IPCA para corrigir a dívida dos estados.
No projeto de lei que pretende enviar ao Congresso, a proposta apresentada pelos governadores do Sul e do Sudeste de correção fixa de 3% ao ano foi considerada inviável por auxiliares do presidente Lula. Hoje, a correção da dívida é feita pelo IPCA mais 4% de juros ou pela taxa Selic. Aliados de Haddad reconhecem que o índice é alto, mas não consideram razoável o patamar proposto pelos governadores. O ministro da Fazenda deve enviar ao Congresso, ainda no primeiro semestre, um projeto de lei para renegociar os valores. Haddad deve apresentar o texto a Lula antes de levar aos governadores. O projeto deve trazer a obrigação de governadores aplicarem eventuais sobras orçamentárias decorrentes da renegociação e investimentos estruturais no Estado, e não com aumento de gastos com pessoal, por exemplo. Na reunião ministerial de ontem, Haddad reforçou a Lula que a proposta de revisão das dívidas estaduais será atrelada à necessidade de investimentos sociais prioritários. No início do mês, o governador Eduardo Leite liderou as negociações com Haddad em nome dos estados do Sul e Sudeste. Após o encontro, o Ministério passou a elaborar a contraproposta aos governadores. O resultado deve ser apresentado em nova reunião entre Fernando Haddad e os governadores no dia 26 deste mês. Então, a possibilidade de melhorar a vida dos estados, dar um alívio nos cofres públicos estaduais. Essa dívida é uma dívida impagável. Eu nunca vi o final da dívida. Você faz um empréstimo, você tem aquela possibilidade, daqui a 10 anos termina a dívida. Mas a dívida, cada vez, a dívida dos estados aumenta a cada ano e nunca, é uma bola de neve, nunca termina o pagamento da dívida dos estados com o governo federal. Internacional. E direto de Nova York, o comentário de Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, bichos tagarelas, aqui Carlos Kaminski de Nova York. E Cuba vem enfrentando uma forte crise alimentar e também de falta de energia elétrica. E Cuba acabou culpando os Estados Unidos por insuflar protestos em meio a cortes de energia e escassez de alimentos. A embaixada norte-americana diz que é um absurdo sugerir que Washington esteja por trás de protestos em Santiago de Cuba, liderados por pais que lutam para alimentar seus filhos. O governo cubano convocou o embaixador dos Estados Unidos, Benjamin Ziffe, para seu Ministério das Relações Exteriores, acusando Washington de alimentar um protesto que viu centenas de pessoas tomarem as ruas na segunda cidade da ilha, Santiago de Cuba. A manifestação, no final do domingo, foi uma rara demonstração pública de desencanto contra o governo comunista de Cuba. E aparentemente foi liderada por pais que lutam para alimentar seus filhos diante de uma crise alimentar que a cada dia piora. Os manifestantes cantavam: sem eletricidade e comida, as pessoas ficam quentes. Cortes de energia de até 18 horas por dia significaram que, à medida que a ilha entra no verão, é quase impossível preservar a pouca comida que há. Os protestos de domingo supostamente começaram quando as mães apareceram em um prédio do governo reclamando que não podia sustentar seus filhos,
cantando "Estamos com fome". Protestos semelhantes eclodiram em El Cobre, Bayamo, enquanto grupos menores se reuniam em Santa Marta, perto do resort de praia de Varadeiro e na cidade de Matanzas. A Embaixada dos Estados Unidos em Cuba tuitou: "Instamos o governo cubano a respeitar os direitos humanos dos manifestantes e atender às necessidades legítimas do povo cubano". Em Cuba, a saúde e a educação foram esvaziadas à medida que a equipe se junta ao êxodo da imigração. Então, Cuba vem passando por uma crise terrível, principalmente depois aí que a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. E a questão alimentar é motivo de protestos agora na ilha cubana. Essa informação, um forte abraço a todos. Internacional. E vamos aos destaques da nossa parceira Rádio ONU, diretamente de Nova York. E agora, no Bichos Tagarelas, mudanças climáticas. Em 2023, os extremos climáticos atingiram níveis alarmantes, desafiando o conceito de fora dos padrões. O relatório mais recente da Organização Meteorológica Mundial destaca recordes quebrados em gases de efeito estufa, temperaturas, eventos climáticos extremos e suas consequências. O estudo confirmou que 2023 foi o ano mais quente já registrado, com a temperatura média global próxima à superfície de 1,45 graus Celsius, com margem de mais ou menos 0,12 graus Celsius acima da linha de base pré-industrial. Foi o período de 10 anos mais quente já registrado. Em mensagem sobre o lançamento do relatório, o secretário-geral da ONU alertou que as sirenes estão soando em todos os principais indicadores e que as mudanças climáticas estão se acelerando. Sirens are blaring across all major indicators. Last year saw record heat, record sea levels and record ocean surface temperatures. Ele acrescentou que nunca estivemos tão perto, ainda que temporariamente, do limite inferior de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. A Agência Meteorológica da ONU aponta que em um dia comum em 2023, quase um terço do oceano global foi atingido por uma onda de calor marinha, prejudicando ecossistemas vitais e sistemas alimentares. No final do ano passado, mais de 90% do oceano havia experimentado condições de onda de calor em algum momento do ano. O conjunto global de geleiras de referência sofreu a maior perda de gelo registrada desde 1950, impulsionada pelo derretimento extremo no oeste da América do Norte e na Europa, de acordo com dados preliminares. A extensão do gelo marinho da Antártida foi, de longe, a mais baixa já registrada, com a extensão máxima no final do inverno de 1 milhão de quilômetros quadrados abaixo do ano recorde anterior, equivalente ao tamanho da França e da Alemanha juntas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. O secretário-geral da ONU participou de um debate aberto do Conselho de Segurança sobre desarmamento nuclear e não proliferação, proposto sob a presidência do Japão. Antônio Guterres lembrou que a nação asiática conhece melhor do que qualquer país do mundo o custo brutal da carnificina nuclear. Ele lamentou que quase 8 décadas após a incineração de Hiroshima e Nagasaki, as armas nucleares ainda representam um perigo claro e presente para a paz e a segurança globais. Para o líder das Nações Unidas, os dias atuais representam um momento em que as tensões geopolíticas e a desconfiança aumentaram o risco de guerra nuclear ao seu ponto mais alto em décadas. The doomsday clock is ticking loudly enough for all to hear. Segundo ele, o relógio do juízo final está batendo alto o suficiente para que todos possam ouvir. Guterres alertou que os esforços para impedir uma tragédia nuclear estão debilitados, pois os estados que possuem armas nucleares estão ausentes da mesa de diálogo. O líder das Nações Unidas ressaltou que só existe um caminho para vencer esta sombra insensata e suicida de uma vez por todas,
que é o desarmamento imediato. Ele pediu que os estados detentores de armamento nuclear liderem o processo por meio de 6 ações. As 2 primeiras consistem em aumentar o diálogo para prevenir o uso de armas nucleares e acabar com a troca de ameaças. Em terceiro lugar, Guterres disse que é preciso reafirmar as moratórias sobre os testes nucleares, tornando a entrada em vigor do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares uma prioridade. O 4º passo proposto é transformar os compromissos com desarmamento em ação e o 5º, um acordo conjunto de primeira utilização, no qual todos os países com esse tipo de arsenal devem concordar que nenhum deles será o primeiro a utilizar armas nucleares. A última ação da lista é a redução no número de armas nucleares. Guterres defendeu que esta medida deve ser liderada pelos detentores dos maiores arsenais nucleares, os Estados Unidos e a Rússia, que devem encontrar um caminho de regresso à mesa de negociações para implementar plenamente o novo Tratado START. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas. E acabou-se o que era doce. Agradecer aos nossos queridos ouvintes por essa audiência fantástica e uma audiência de pessoas que querem ficar bem informadas com tudo que acontece no Brasil e em Brasília, aqui na capital federal. Agradecer ao Carlos Kaminski, o seu boletim sempre brilhante de Nova York, também de Nova York, nós somos finos, né? A nossa Rádio ONU, nossa parceira Rádio ONU, o comentário do especialista na indústria automobilística Renato Rossi e ao nosso Ricardo Egg, que está acumulando também a edição do nosso programa. Então, obrigado a todos e até amanhã. Amanhã, dia 20 de março, uma quarta-feira. Até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.